Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus com todos vocês nesta manhã, ok? Chegamos novamente sexta-feira. É um pulinho, né? A semana está passando assim, voando. O mês de maio já se foi, né? Já estamos aí com o mês de junho às portas. Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Tu dizes, eu determino o tempo em que julgarei com justiça, quando treme a terra com todos os seus habitantes. Sou eu quem mantenho firmes as suas colunas. Aos arrogantes digo, parem de vangloriar-se. E aos ímpios, não se rebelem. Não se rebelem contra os céus, não falem com insolência. É Deus quem julga, humilha um e a outro exalta. Cantarei louvores ao Deus de Jacó. O Senhor é tremendo. O Senhor, Ele julgará. E o tempo está perto de julgar com justiça. Amém? Nós estamos nos preparando para a volta do Senhor Jesus. Eu não sei se você já viu um videozinho que ele anda rodando no WhatsApp de uma criança de 2 aninhos de idade. Ela ainda não sabe falar, né? Só algumas palavrinhas. E ontem, de novo, esse vídeo me enviaram, né? Um tempo atrás eu já tinha assistido essa criança de 2 aninhos de idade e a mãe conta que eles estavam dormindo e a criança chegou, né? Bateu lá na porta do quarto, ansiosa, né? Depois de meia-noite, ela acordou e foi lá atrás do pai e da mãe e mostrava com o dedinho para cima, e ela fala, aba, aba, né, que papai, né, o rei, ela fala, o rei, né, está vindo, ela viu, ela teve uma visão com Jesus descendo e a gente subindo de encontro ao Senhor, uma criancinha, né, de 2 anos de idade, que estava assim, balbuciando as palavras, né. E depois essa criança, ela se prostrava, por 3 vezes ela se prostrava, né? Como que confirmando, né? O número 3, o número de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, realmente, todas as profecias, todas as visões, todos os sinais, né? As pessoas que têm experiências de quase morte, que vão, né, para a presença do Senhor, mas voltam, né, ainda para viver mais um tempo nessa terra, todos vêm com a mesma mensagem. Jesus manda dizer, né? O Senhor manda avisar que Ele está voltando. Ele está voltando. Você está preparado para a volta de Jesus? Bom dia, Fernanda. Você está pronto? Será que se Jesus voltar agora, nós subimos com Ele? Como é que estão as nossas vidas diante do Senhor? A palavra nos exorta a estar vigilantes, né?
a estar prontos todo o tempo, a ter as nossas lâmpadas cheias de azeite. Nunca, né, nós vimos tão pregada, falada, explicada a parábola das virgens, né? As virgens nécias e as virgens espertas, as bobas e as espertas, as vigilantes, né? E as que não eram vigilantes, não tinham azeite na sua lâmpada, não estavam cheias da palavra de Deus e do Espírito de Deus. Muito bem, nós devemos estar preparados para a volta do Senhor. Não importa, né, o momento em que ele voltar. O próprio Senhor Jesus disse, não importa o momento, né? Ele ilustra isso na parábola do servo, né? Que não importa se ele vai voltar no começo da vigília, no meio da noite, já de madrugada, o servo ele tem que estar ali vigilante, pronto para receber o seu Senhor. Que você esteja pronto. Amém? Que eu esteja preparada, que cada um de nós, né, possamos olhar para dentro de nós mesmos, pedir ao Espírito de Deus que sonde os nossos corações, que corrija os nossos passos, porque esse é o tempo de sermos corrigidos, de sermos exortados pelo Senhor, para que a gente não seja encontrado fora de posição quando ele vier nos buscar. Não é mesmo? Bom dia, Cleiton. Tudo bem, pessoal do Facebook, bom dia para todos vocês. Você que está chegando agora, você que está em casa, na audiência. Bom dia, Flávia. Um tempão, né? Não vejo Flávia, né? Que saudade, Flávia da Oliver, Flávia Oliver Store. O Beto lá do Estofados, Beto, né? Aliás, um dos nossos anunciantes, né? Peraí que eu já falo para vocês. Uma das pessoas que é responsável por esse programa estar indo ao ar, né, que é um dos nossos 2 anunciantes. Um anunciante é o Abner, né, a oficina Abner do Márcio, do nosso irmão Márcio, que eu quero agradecer o apoio dele, né, que tem dado a sua oferta, né, como anunciante, ele tem sido responsável por este programa ir ao ar, o Abner Autopeças. E a Juliana Coelho, da Padaria Coelho, né? Ela é a outra patrocinadora deste programa. Graças a estes 2, né, que têm investido, né, na minha vida, investido no programa O Clamor, que vocês estão recebendo essa mensagem do Senhor a cada dia, mensagens de edificação, mensagens de exortação, enfim, né, que Deus possa abençoar grandemente o negócio deles e prosperar, não é? A Juliana, da Padaria Coelho, ela acaba de inaugurar mais uma padaria nova, grande, muito bonita, lá na Avenida Juiz de Fora, número 19, pertinho da rotatória, quase em frente da rotatória, ali numa esquina onde tem o Agroterra, né? Alguns falam que é o Parque Guarani, eu não sei o nome do bairro ali, né? Mas você vai depois do Bandeirantes, lá para cima, né? Você passa o Bandeirantes, indo em sentido Grama. Então, ali na Avenida Juiz de Fora, número 19, ela acaba de inaugurar essa padaria. Tá muito bacana, né? Tem um espaço gourmet para você lanchar lá, vai ter self-service de segunda a sábado para você almoçar. Tem todo o setor também da mercearia, né? Ali você pode comprar todas as coisas. E o pessoal da vizinhança está muito contente, né? Muito feliz com a chegada deste comércio de qualidade, porque a Juliana, né, ela oferece produtos de muita qualidade, né? Ela faz tudo assim com muito carinho, né? Ela ama o que ela faz. Então, Juliana, que Deus possa estar abençoando, ok? Esta Padaria Coelho nova, e que toda a vizinhança seja abençoada.
porque a Juliana e a padaria, né, representam também algo ali de Deus no meio daquele povo, porque a Juliana, ela tem contribuído para a manutenção do projeto ASRA, que é a escola para as crianças lá na Índia, né? Por isso eu creio que Deus vai abençoá-la, né, sobremaneira, porque ela investe no reino de Deus, ela investe neste programa aqui e ela oferta, né, uma boa oferta para a manutenção do projeto ASRA lá na Índia, para cuidar daquelas crianças, enquanto ela aqui, né, faz pães deliciosos, variedade de pães, né, de bolos, de lanches para vender aqui no Brasil. Lá na Índia, as crianças lá da favela, onde nós estamos trabalhando, onde nós estamos dando assistência, elas amanhecem e não têm o que comer. Os pais trabalham no lixão, eles vão embora, largam as crianças o dia inteiro sozinhas, sem comida, sem proteção, sem nada, não é? E eles vão tentar catar qualquer coisa no lixo para vender. Algumas, os pais são biscateiros, aí eles ficam, né, junto com um grupo de homens, eles ficam em determinados pontos aguardando que passe alguém e contrate o trabalho deles, né? Mas eles não são muito bem vistos porque, às vezes, eles fazem péssimo trabalho, roubam, não são de confiança. Então, depende muito, né, deles conseguirem algum trabalho para aquele dia. E então, quando chega no fim da tarde, às vezes a mulher conseguiu catar alguma coisa no lixo, conseguiu vender alguma coisa no lixão, e o marido vai e espanca aquela mulher e obriga ela a dar o dinheiro para ele, porque ele quer se embriagar, ele quer beber para esquecer aquela vida de miséria, né? E quando ele volta violento, ele espanca a mulher, ele espanca as crianças, né? Ou porque ele quer o dinheiro para beber, ou porque ele já está bêbado. Este é o contexto que aquelas crianças inocentes vivem ali nas favelas do sul de Delhi, não é? E nós estamos ali, né, graças a pessoas como a Juliana e você, que tem contribuído com o projeto ASRA, que está levando esperança para aquelas crianças, de tal maneira que elas levantam de manhã, elas vão felizes para a escola, porque elas vão aprender a ler, a escrever, a se comunicar também em inglês, porque é a segunda língua ali na Índia, e elas vão receber uma refeição ali na escola, não é? E é interessante que, conversando com a pastora Mona, que é a responsável pelo projeto lá, né, são todos indianos, e as crianças chegavam na escola e ela primeiro, né, fazia com elas um devocional, né, orar, agradecer a Deus pelo dia, essa coisa toda, e depois as crianças, então, recebiam o alimento. Eu falei, não faz isso. Não faz isso. Elas não têm que pensar que Deus é um Deus que exige sacrifício, que elas estão com a barriga doendo de fome, né? Às vezes não tiveram o que comer nem no dia anterior, estão com muita fome, com dor no estômago de fome e tendo que orar e falar para o Senhor que o ama e aguardar o alimento. Não. Eles vão pensar que Deus é um Deus que exige sacrifício. Eu quero que primeiro você sirva. A primeira coisa que você vai fazer quando as crianças chegarem na escola é dar o alimento. Porque aí sim, não é, de barriguinha cheia, elas vão poder orar e agradecer a um Deus bondoso, a um Deus provedor, a um Deus que está cuidando delas. E aí sim, elas vão estar motivadas, né, a adorar e a agradecer esse Deus que está manifestando o seu amor e a sua bondade, não é? Através aqui das nossas ofertas do Brasil. É através do dinheiro que chega às minhas mãos que eu posso enviar para a pastora Mona, para que ela possa pagar uma cozinheira, comprar a comida, pagar as professoras, comprar material de escola, algumas vezes até mesmo roupa, porque as crianças estão
nos trapos, às vezes, né? Ano passado, agora já faz 2 anos, nós compramos uniforme para elas, mas elas não têm como, né, manter o uniforme, porque elas não têm quase água, né, no Islã, é difícil lavar as roupas, elas não têm pai e mãe que cuide delas, né, é o maiorzinho que cuida do menorzinho. Mas, de qualquer maneira, né, quando chegou o inverno, nós providenciamos agasalho, porque elas estavam congelando e não tinha uma roupa, né, um agasalho de frio. Então, a pastora Amanda providenciou as blusas de frio, né, graças às ofertas que vocês encaminharam para nós, e elas puderam ser aquecidas no inverno. Depois, a pastora Amanda guardou os agasalhos de frio para o próximo inverno, as crianças ainda poderem se agasalhar. Se bem, né, que elas vão estar vestindo um tamanho diferente. Mas nós precisamos seguir adiante com o projeto Ázaro, porque ele representa esperança, ele representa alimento para aquelas crianças, cuidado e, acima de tudo, salvação, porque elas aprendem a amar a Jesus, elas aprendem a orar a Jesus, aprendem a se relacionar com o Senhor. Não é? Nós recebemos doações de Bíblias há um tempinho atrás, aí na passagem do ano, a escola onde os filhos da pastora Mona frequentam, uma escola cristã, e eles pediram Bíblias para a sociedade bíblica, e nós recebemos 100 Bíblias infantis, e essas crianças estão aprendendo a ler a Bíblia, não é? A Bíblia em hindi. Olha, Deus está fazendo algo de tremendo ali na Índia, através deste projeto Esperança, o projeto Ázara. E agora, no sábado, a pastora Mona pretende reunir as mães novamente, né? Vai sair buscando as mães dos alunos, leva para a igreja, faz toda uma performance, exibe filme, prega, dá um lanche. Mas para isso ela está dependendo da oferta que ela consegue tirar domingo durante os cultos na igreja, que é uma igreja minúscula, né? Cabe estourando, bem cheia, 50 pessoas no salãozinho. Mas ela tem se esforçado grandemente. Ontem a temperatura estava 46 graus, algo terrível, né? Eu tenho orado todos os dias, clamado ao Senhor. Pai, tem misericórdia da Índia, controla essa temperatura e, pior do que tudo, sem energia elétrica. Então, você não pode ligar um ventilador, você não pode fazer nada para diminuir aquele calor intenso, não é? A água toda ferve dentro de casa, acho que a água do teu corpo evapora completamente, né? Você fica com insolação, mesmo estando dentro de casa. Então, é algo muito terrível este verão na Índia, né? E tem piorado com esta questão do aquecimento de toda a terra. Orem para que Deus tenha misericórdia do povo indiano, né? Porque eles começam a morrer em grande quantidade por excesso de calor, principalmente as crianças e os mais velhos, né? Muitas das crianças da nossa escola, nesta época, quando a coisa esquenta mesmo, eles vão embora para as vilas, né? Saem do centro de Delhi, que eles estão no sul de Delhi, e aí eles vão embora para a vila onde não há muita condição de sobrevivência, né? Menos ainda do que na cidade, mas eles vão porque tem árvores, né? É mais fresco nas vilas, é um meio rural. Quem tem algum recurso nesta época se muda para as montanhas, onde é mais fresco, né? Ninguém consegue sobreviver, ficar ali. Mas a pastora Mona, ela não tem recurso financeiro. Eles são muito financeiramente, né, eles não têm nenhum recurso. Ela, o marido Kamal, né, com o casal de filhos dela, vivem mesmo pela fé, né, com bem poucas ofertas, bem pouco suporte. Eu gostaria muito de ajudá-la, porque ela faz um trabalho tremendo, mas o recurso que nós temos enviado tem sido somente o suficiente, né, o mínimo suficiente para cuidar dessas 60 crianças. Ainda assim, nós temos sacrificado as nossas professoras, né, pagando bem menos do que nós combinamos. Por isso, eu tenho clamado a Deus, Senhor, toca nos corações, para que as pessoas queiram contribuir, queiram ajudar,
porque este projeto, Senhor, para eles significa vida ou morte, não é? E a pastora Mona está ali 46 graus, com toda a dificuldade. E ontem, conversando com ela, eu mandei que, assim como, né, tem muitas crianças que estão ausentes, eu falei que ela suspenda as aulas. Ela falou que vai suspender pelo menos por uma semana. Eu acho uma semana pouco. Por quê? Com a temperatura alta desta maneira, você não pode sair de dentro de casa. O sol é causticante, você passa mal 5 minutos, 10 minutos fora de casa, exposta ou exposto ao sol, você já fica zonzo, você já quer desmaiar, é algo de muito terrível. Então, como pode as professoras continuarem dando aulas nestas condições? Não é? Ainda mais no Masdur Camp, no Masdur é uma salinha sem janela, só um ventilador, não tem condição. Mas a pastora Mona, ela não quer parar, ela quer ir adiante, né? E eu falei, não, pelo menos uma semana, depois vamos ver, né, como fica, se tem condição de retomar. E mesmo assim, sábado agora, ela me falou, neste sábado ela quer fazer a reunião das mães de aluno. Ela vai fazer uma reunião de mulheres. Né? Vamos ver quem ela consegue levar, quem ela manda um ônibus buscar nas favelas, recolher as mães. Mas com uma temperatura dessa, quem é que aguenta, não é? Ainda ficar reunidos juntos num lugar, no calor, né? No calor também ali da adoração, né? Aquela coisa toda é muito, muito, muito quente mesmo. Mas ela falou que ela quer tentar. Então vamos orar, que o Senhor possa enviar as mães neste sábado, que o Senhor possa dar graça sobrenatural, que o Senhor possa refrescar o clima ali na Índia, porque a questão também não é só a temperatura que está altíssima, a temperatura espiritual também na Índia está esquentando, porque foi eleito um líder radical, de um partido radical, que está tomando providências para erradicar todas as outras religiões do país. Especialmente, né, contra os cristãos, eles têm uma gana muito grande, não é? E os cristãos estão sofrendo grandemente ali na Índia. Nós precisamos clamar a Deus que o Senhor envie fogo dos céus para aqueles que são deles, para a igreja dele, para que eles não desistam, né, de seguir a Jesus, para que eles sejam fortalecidos, para que eles sejam guardados, para que eles tenham livramentos. Não podemos esquecer de orar, não é? E dê a sua contribuição, ok? Adote uma criança do Projeto Asra. Seja mãe, seja pai destas crianças. Ajude a cuidar, a alimentar, porque elas estão sendo instrumentos na mão de Deus para que o nome de Jesus Cristo seja anunciado, seja pregado ali no meio daquelas milhares de pessoas, né? São 9 favelas que nós estamos querendo alcançar, que são alvo, né, deste trabalho. Romanos, no capítulo 10, diz assim: a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeu e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados?
como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Amém? Bom dia, Denise Ferreira. Bom dia, paz do Senhor para você também. Olá, Lourdes. Lourdes está conectada de Venezuela. Lourdes, eu não tenho ouído falar de ti. Precisamos falar. A pastora Lourdes Jimenez, ela é lá da Venezuela, não é? E ela sempre está compartilhando notícias de como está a situação com a gente. E ela também cuida, né, de crianças. A igreja dela está num bairro bem pobre. E Deus tem usado esta mulher ali como uma coluna forte, né? Protegendo, alcançando, cuidando daquela comunidade, cuidando daquelas crianças. Deus te abençoe, Lourdes. Deus te fortaleça, ok? Que você é uma guerreira do Senhor. Que a força do Senhor esteja te renovando neste dia, ok? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? As pessoas ali nessas favelas ao sul de Delhi, elas nunca ouviram falar. Nunca ouviram falar, não sabem nem quem é Jesus. E como eles ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. A fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Eu estou, né, com este desafio para o final de setembro, comecinho de outubro, né, estamos aí pensando nessa época. Bom dia, Ivan Martins, já estava com saudade de Ivan Martins, quanto tempo não te vejo por aqui. Então, nós estamos com este propósito. Bom dia, Luiz Fernando, meu primo. Nós estamos com este propósito de, eu quero ser enviada no final de setembro, começo de outubro. Eu desejo estar de volta na Índia e no Nepal para fortalecer, né, o trabalho que está sendo feito, da semente que nós semeamos, né, brotou e está indo em frente, né, uma igreja maravilhosa lá no Nepal, com a Bímola, o pastor Subit. Eles têm feito um trabalho tremendo. Houve um tempo que nós, né, estivemos ali no Nepal, e a partir da minha chegada ali no Nepal, surgiu esta igreja que está próspera, está grande. Hoje ele é um pastor que está pastoreando muitas igrejas, abençoando muitas igrejas, promovendo muitos eventos, inclusive igrejas nas montanhas do Nepal, né? Lugares inalcançados, difíceis, que você tem que caminhar até 10 dias para chegar lá em cima. E o pastor Sobit está dando assistência a todo esse povo, ele está pastoreando. E teve um tempo em que eu estava recebendo uma boa oferta, e então nós enviamos o dinheiro para o pastor Sobit. Ele adquiriu uma moto. Com essa moto ele foi visitar as vilas, né? Mas lá no começo, e eu estive lá, foi no ano de 2010 e 2011. Depois houve uma ocasião mais para frente, que as pessoas que caminham comigo, né, que são tão fiéis a Deus, a Maria Luísa, ela mandou uma oferta de Natal para o pastor Subit, que ele estava sem computador, né? Às vezes eles ficam sem computador, sem celular, fazendo uma obra grande, tremenda, né? Com os mínimos recursos. Na verdade, eles moram no quarto de uma casa.
que fica de frente à igreja. E eles não podem nem usar a cozinha daquela casa, usa a cozinha da igreja, né? O banheiro da igreja. E eles alugam 2 quartos nesta casa. Um quarto, eles moram, o casal com um casal de filhos, as crianças. E o outro quarto, eles deixaram, né? E eles está alugado esse outro quarto para receber hóspedes. Receber as pessoas que vão para abençoar a igreja, pregadores, pessoas que chegam, né? Que vêm das montanhas precisando de assistência, precisando de uma ministração. Esse é o casal jovem, o casal jovem, o Subit e a Bímela, né? Como eu gostaria também de apoiá-los mais, né? Se Deus permitir, vou estar com eles um tempo, né? No final deste ano, princípio do ano que vem. E ali na Índia, eu quero trabalhar para que em cada uma daquelas 9 grandes favelas surja uma igreja, seja implantada uma igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou falando de prédio, eu estou falando de grupo de pessoas salvas, batizadas no Espírito Santo, porque sem o batismo no Espírito Santo você não consegue fazer nada. Jesus falou, fica em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do alto. Depois que veio o revestimento do Espírito Santo, eles saíram, não é? E a igreja surgiu e se expandiu. Então, é esse tipo de igreja que eu estou me referindo quando eu falo em deixar igrejas nas 9 favelas ali de Delhi. Mas para isso eu preciso de muita graça de Deus, de muita força, né? Eu preciso do Senhor, que Ele faça isso através da minha vida. Que Ele me dê saúde, que Ele me dê condições de estar ali e que eu tenha condições financeiras de ir e que eu tenha recursos para fazer alguma coisa lá, para abençoar essas populações dessas favelas imensas. E eu quero estar também com a Francisca, que está na cidade próxima dele, não é? Eu sou a única família que ela possui, né? Não existe, eles não têm mais ninguém neste mundo por eles. Ela com os 2 filhos, né? E o Senhor me deu de presente esta família, que eu tenho cuidado, já há 8 anos temos caminhado, né, com eles. O Senhor tem me abençoado, né, com ofertas para que a gente consiga cuidar desta família. Se Deus quiser, né, esse próximo ano, eles vão poder sair da Índia. Já fizeram bastante, já estão há 10 anos lá, sofrendo, né, para dar o testemunho de Jesus ali, e que eles possam sair de lá e serem recebidos aqui no Brasil, porque eles têm sofrido demais, né? Eles são refugiados, né, perseguidos, não podem voltar à sua nação, porque se voltar eles são mortos. Então, que Deus possa abrir esta porta aqui no Brasil para que eles possam ser recebidos aqui na nossa nação. Amém? Tudo isso é motivo de oração, é motivo, né, de, não vou dizer preocupação, porque a gente não pode preocupar, mas nós não temos uma outra palavra em português, né? Isso ocupa os meus pensamentos, isso ocupa o meu coração. Amém? E eu espero, né, eu estou compartilhando com você, para que você leve isso em oração diante do Senhor, para que você se torne participante comigo desse desafio de alcançarmos essas pessoas ali na Índia, que você possa ser um desses que o Senhor escolheu e que o Senhor está tocando para nos ajudar nesta obra, para que a gente siga adiante. Amém? Se você quer se comunicar comigo, diretamente comigo, o meu WhatsApp é 32, aqui de Juiz de Fora, depois 99195 9489. Se você quer anotar, pega lá uma canetinha, ok? Que eu já repito para você o meu WhatsApp, que você possa, né, ter sido tocado pelo Senhor de nos ajudar, porque só se Deus levantar pessoas é que nós conseguimos caminhar e seguir adiante com esta obra que é tão grandiosa, né? As coisas de Deus só Ele mesmo tem condição de fazer. Nós somos um grãozinho de areia, né? Nós somos apenas uma pequenina parte nas mãos do Senhor,
na grande obra de pregação do Evangelho até os confins da terra. Pronto, anota aí, é 32, meu WhatsApp, 991959489. Eu tenho procurado notícias boas para compartilhar com vocês, ok? Então, eu achei uma... Não é fácil você achar notícias boas, não. Você só está achando notícia ruim. Isso aqui é do site do Gospel Prime. Também você pode acessar com o nome de Mundo Cristão. Cansados da guerra, sírios ouvem falar de Jesus e recebem exemplares da Bíblia. É uma organização que o nome dela é Free Burma Rangers. Tem oferecido trabalho social em diversas áreas para ajudar os sírios a se erguerem. Quem não já ouviu falar da guerra da Síria? Né? Anos essa peleja, essa guerra aí que matou, quase destruiu o povo todo lá. O caos físico, financeiro e emocional causado pela guerra promovida pelo Estado Islâmico deixou os sírios cansados e desanimados. Então, esta entidade, que é liderada por David Eubank, ele é um ex-oficial das Forças Especiais do Exército dos Estados Unidos. E ele lidera essa entidade que tem atuado no país, levando assistência médica e toda ajuda aos sírios. Além disso, eles também oferecem apoio espiritual. Eles estão aproximando cada vez mais da fé cristã. Os sírios estão se aproximando, recebendo exemplares da Bíblia e aceitando ouvir mais sobre o Evangelho. Recentemente, essa equipe estava trabalhando em uma escola em Dadat, localizada a poucos quilômetros dos postos do Exército Livre da Síria e do Exército Turco. E, apesar dos riscos de encontrar combatentes da Al-Qaeda ou do próprio Estado Islâmico, o grupo de voluntários, eles compartilharam o Evangelho com as crianças através de um programa que se chama Clube da Boa Vida. E eles dão testemunho, né? Nós fizemos o programa e eu dei meu testemunho de como... aqui, só um instantinho. Um dos componentes, né, dos voluntários está dizendo: nós fizemos o programa e eu dei meu testemunho de como me entreguei para Jesus. Me ofereci a distribuir Bíblias e um professor me disse: por favor, me dê, eu quero um exemplar. Eu dei a ele uma Bíblia e os outros professores também quiseram. Revelou ele que ajudará a escola a reformar o teto. Depois de um tempo, o professor enviou um e-mail agradecendo o trabalho dos americanos, dizendo que sentiu amor e compaixão da parte dos voluntários. E disse o seguinte: o El, que esses muçulmanos, né, terroristas que controlavam lá, o El é horrível e tem zero respeito pela vida, comparou ele. O e-mail continua com o professor que desejou que Deus abençoasse, né, o trabalho. O professor diz assim: graças a Deus temos, né, essa equipe para buscar justiça e segurança para todos. Que o Senhor continue a direcionar seus passos, que a mão protetora de Deus continue cobrindo vocês, sua equipe e sua família, escreveu o professor daquela escola, né, muçulmana. Bom dia, Cleide Maria. Também um ótimo final de semana para você.
Então, veja bem, além desse trabalho na escola, que gerou muitos frutos, os voluntários também estiveram em Raqqa, cidade que já foi decretada a capital do califado e que depois foi reconquistada. Ali eles encontraram os escombros de uma igreja e resolveram orar por sua reconstrução. Segundo informações da CBN News, enquanto os voluntários oravam, gente, é uma coisa, né? Eu estava lendo esta notícia para vocês aqui no meu iPad e simplesmente a conexão caiu, mas agora voltou e nós vamos em frente. Impacto FM. Você ouve. Vamos lá. Vamos aqui, o restante da notícia. Além desse trabalho na escola que gerou muitos frutos, os voluntários também estiveram em Raqqa, cidade que já foi decretada a capital do califado, né? E eles começaram a orar lá nos escombros da igreja. E segundo informações, bom, não adianta, tá? Depois eu vou trazer essa notícia para vocês, porque a hora que eu chego nesse momento, a conexão de novo caiu. Então, deixa para lá. Vamos aqui, continuando, não é? Também aqui os hinos também caiu por terra aqui. Vamos ver como é que estamos a situação. Bom, tivemos aqui uma interferência geral. Mas não tem problema não, a gente já dá um jeito aqui. Num instantinho. Vamos lá. Vamos prosseguir com a nossa leitura aqui de Provérbios. Nós queremos caminhar para mudar de livro, ok? E nós estamos no capítulo 27 de Provérbios, a partir do verso 9. Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Verso 10. Não abandone o seu amigo, nem o amigo de seu pai, quando for atingido pela adversidade. Não vá para a casa de seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. 11. Seja sábio, meu filho, e traga alegria ao meu coração. Poderei então responder a quem me desprezar. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho. Sirva ela de penhor, de quem dá garantia a uma mulher leviana. Nossa! Olha só, tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho. Então, você não deve ser fiador de alguém que você não conhece, né? E que sirva a sua veste de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana, ou seja, garantia nenhuma, né? A bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição, é recebida. A esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo com a mão. Coisa triste, gente, esposa briguenta. Mulher faladeira, rixosa, é terrível. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Não é? Você vai convivendo e você vai sendo lixado, um lixando o outro. Quem cuida de uma figueira comerá de seu fruto, e quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos.
queridos, nós estamos no propósito de estar durante o mês orando pelos muçulmanos, porque eles estão no Ramadã, né? Durante 30 dias eles jejuam para se aproximar de Deus, né? Do Deus deles, de se aproximar de Alá. Mas nós podemos orar para que eles encontrem o verdadeiro Deus. Vamos orar nessa hora, ok? Em favor do mundo islâmico, para que eles encontrem o verdadeiro Deus. Senhor, nós apresentamos a nossa oração diante de Ti, em favor de todas as nações, Senhor, de maioria islâmica, de todos aqueles que professam essa fé em Alá. Nós oramos por eles, nós abençoamos a vida de cada muçulmano, que cada um deles possam se encontrar com a verdade que há em Cristo Jesus. Nós abençoamos toda a estratégia de mídia que está sendo desenvolvida para alcançar os países muçulmanos, que a mídia está sendo usada para a proclamação do Evangelho. Que o Senhor abençoe todas as organizações que estão envolvidas nesta iniciativa de usar a mídia, e que eles possam ser alcançados através de mensagens nos celulares, em seus computadores, de alguma maneira, Senhor, eles possam ouvir que Jesus Cristo os ama e que morreu, deu a vida por eles, para a salvação de cada um deles, que eles possam, ó Deus, ser livres da cegueira e possam vir para o teu reino, sair do reino das trevas para o teu reino de luz. Senhor, eu oro para que estes ministérios, todos que trabalham em meio aos povos muçulmanos, sejam fortalecidos, que os teus missionários, Pai, sejam guardados, sejam ungidos, que o Senhor envie mais trabalhadores, mais missionários para o meio deles, que as organizações que trabalham com eles alcancem os seus objetivos de conversão. Que eles possam continuar também, Senhor, tendo sonhos e visões que os levem a Cristo. Pai, dê a eles sonhos e visões, que eles sejam alcançados, Senhor. Que eles sejam alcançados. Eu não gostaria de ter nascido no mundo budista, no mundo muçulmano, ó Deus, em meio a essas religiões. Eu não gostaria de ter nascido num lugar onde não existe o cristianismo, Senhor. O Senhor nos deu o privilégio de nascermos numa nação de tradição cristã, aonde todos ouvem falar sobre o Deus da Bíblia, ouvem falar sobre o sacrifício de Jesus Cristo. Senhor, grande privilégio o Senhor tem nos dado de viver e nascer e viver na nação brasileira. É grande o privilégio de termos sido alcançados um dia, Senhor, com a revelação de Jesus Cristo como nosso Senhor, o nosso Salvador pessoal. Que nós não sejamos negligentes em orar para que aqueles que não tiveram este mesmo privilégio possam ser alcançados com as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Senhor, intensifica, Pai, a nossa vida de oração e que nós possamos orar, guiados pelo Teu Espírito, Senhor, possamos orar guiados, ó Deus, pelos Teus propósitos, que as nossas orações possam alcançar até os confins da terra, que nós possamos orar, Pai, que exaltado seja o Teu nome, glorificado seja o Teu nome, que venha o Teu reino, que Jesus realmente volte, que o Teu reino venha, Senhor, desde já o Teu reino se expanda nesta terra e que a Tua vontade, Senhor, seja feita aqui na terra como ela é feita no céu. E eu sei que é da Tua vontade que nenhum pereça, Senhor. Por isso o Senhor deu o Seu Filho para a salvação de todas as nações até os confins da terra. Faz de nós, Senhor, guerreiros de oração, adoradores em espírito e em verdade. Tira de sobre nós o cansaço, o desânimo, a carnalidade, Senhor. As nossas orações pequenas e egoístas. Que o Senhor nos liberte, que o Senhor nos dê uma grande visão para Ti, que o Teu Espírito possa nos usar como canais, né? Possamos ser capazes de carregar fardos de intercessão diante de Ti, Senhor, para alcançarmos vitórias, ó Deus, para o Teu reino. Que a gente não se envolva só com os nossos afazeres, com as nossas coisas, mas que a gente consiga administrar bem, Pai, o nosso tempo
e dar tempo de oração, tempo de te buscar, Senhor, porque o tempo está muito raro, Senhor, está passando muito rápido, que o Senhor possa nos dar sabedoria para administrar os nossos dias, para usar o nosso tempo, acumulando bens eternos, que nós não fiquemos distraídos, né, somente com as coisas desta terra, mas que o Senhor possa fazer de nós pessoas sábias, para que nós possamos acumular tesouros eternos, com uma vida que o Senhor nos concede aqui, de oração, de adoração, de investimento, Senhor, de investimento no Teu reino. Eu oro em nome de Cristo Jesus. Depois de 2000 anos, a igreja ainda não cumpriu o que Jesus esperava que ela fizesse, que é ir até os confins da terra. Olha bem, 92%, quer dizer, quase que a totalidade, 92% dos 8.000 vilarejos da Espanha, tem 8.000 vilarejos ali na Espanha, não tem igrejas evangélicas. Enquanto isso, o pessoal fica degladiando aqui no Brasil, disputando palmo a palmo, né? Quem vai pôr outra igreja aqui, ali, colada na outra, do outro lado da rua. Quando nós podemos nos colocar à disposição do Senhor, né? Para sermos enviados. Olha bem, 92% dos 8.000 vilarejos na Espanha não tem uma igreja evangélica. Não é? Pai, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, da igreja brasileira, que o Senhor possa enviar um grande avivamento de oração, que caia o temor de Deus sobre a igreja brasileira, que haja temor de Deus. Senhor, envia convicção de pecados, para a sua igreja que tem se tornado, Senhor, morna, que tem se tornado negligente, que tem se tornado uma igreja centrada somente em si própria e que não tem existido para o outro, que não tem existido para alcançar as nações da terra, que não tem existido para alcançar aqueles ainda não alcançados aqui no Brasil. Nós temos quase que uma nação diferente da nossa, ali no norte, no nordeste, que precisa ser alcançada, e os missionários não estão sendo enviados para lá, os ribeirinhos, tantas populações não alcançadas no norte e nordeste do Brasil, mas é difícil, o clima não é legal, a pobreza é grande, e hoje nós vivemos um evangelho que as pessoas, elas não querem se sacrificar, não querem sair, né, da própria zona de conforto. Senhor, por isso é só mesmo, Senhor, um avivamento. Somente se o teu Espírito vier e incomodar a tua igreja no Brasil, Senhor, é que as pessoas vão sair para pregar o evangelho, é que as pessoas vão, ó Deus, deixar de lado as suas próprias vidas para cuidar daquilo que é teu, Pai, daquilo que é teu interesse, Senhor, da expansão do teu reino, da salvação de almas. Sacode a tua igreja, aviva a tua igreja, Senhor, derrama a convicção de pecados, derrama arrependimento, derrama fervor evangelístico, Deus. Senhor, só o Senhor pode nos transformar, só o Senhor pode corrigir os rumos da tua igreja no Brasil, e para que, através deste avivamento na igreja, Senhor, o Brasil possa ser transformado. Eu clamo a Ti por uma transformação da nação brasileira. E eu sei que isso só pode vir se o Senhor derramar o Teu Espírito sobre nós. Se o Teu Espírito se mover, Senhor, nos levando para o centro do Teu propósito, para o centro da Tua vontade. Assim nós clamamos, Senhor. Clamamos este avivamento, este tipo de avivamento, Senhor, que faz com que nós sejamos cristãos, naquilo que a palavra diz, pequenos cristos, que possamos tomar a nossa cruz e seguir o nosso Mestre, abrindo mão de todas as coisas para
resgatar as almas que estão perecendo por toda a eternidade no inferno, Senhor. Por culpa da tua igreja que tem a verdade e não está levando a verdade àqueles sedentos que tanto necessitam desta verdade para escapar das chamas do inferno. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-me, Senhor. Aviva a tua obra em nós. Esta é a minha oração dessa sexta-feira. Em nome de Cristo Jesus eu oro. Obrigada a você que esteve caminhando conosco. Ok? Nós estamos encerrando por hoje. Segunda-feira, às 10 horas da manhã. Eu espero te ver por aqui conosco novamente. Não deixe de clamar pelo Projeto Asra. Clamar pela minha vida, clamar pela igreja perseguida no mundo inteiro, clamar pelo Brasil, clamar por um avivamento na nossa igreja brasileira, que realmente não seja só derramamento de poder de Deus, mas convicção de pecados, arrependimento e mudança de rumos. Esta é a minha oração e o que eu sugiro que você faça, a oração que eu sugiro que você faça também. Ok? Muito obrigada. Foi muito bom estar com vocês. Vamos adiante. Fiquem na paz do Senhor. Amém. Tchau.